Avaliação in situ da arte rupestre do sítio arqueológico Pedra do Massaranduba por fluorescência de raio-x portátil. O Brasil conta com uma diversidade de sítios de arte rupestre espalhados em seu território, sendo o estado do Piauí um dos principais representantes com a inegável presença do homem pré-histórico nessa região. Apesar de estar concentrado em sua maioria no interior do estado, o litoral piauiense também possui inúmeros sítios de arte rupestre, onde encontra-se localizado o sítio arqueológico Pedra do Massaranduba, no município de Cajueiro da Praia, cerca de 400 quilômetros da capital piauiense, e cerca de 4 quilômetros de distância do mar, sendo o sítio de arte rupestre mais próximo da linha costeira que se conhece, tratando-se de um abrigo rochoso contendo pinturas rupestres com diferentes tonalidades de vermelho. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar a composição química elementar dos pigmentos rupestres do sítio arqueológico Pedra do Massaranduba por espectrometria de fluorescência de raio-x portátil, a fim de contribuir com a construção da pré-história ribeirinha que ainda está em fase de construção. O procedimento metodológico adotado nesse estudo constou da seleção das amostras a serem investigadas, da realização de exames físicos in situ sob o ocular de um microscópio óptico portátil e da realização de análise química elementar utilizando a espectrometria de fluorescência de raio-x portátil, que é uma técnica analítica não destrutiva. As pinturas rupestres selecionadas para a realização de exames, como pode ser visto na figura 3, foram todas confeccionadas com a utilização de tintas em tons de vermelho, onde nota-se uma variação na tonalidade dos pigmentos. Ao lado, a figura 4 mostra as imagens com detalhes da camada pictográfica no suporte rochoso, analisada por meio do microscópio óptico, as quais permitem verificar aspectos morfológicos da pintura rupestre. Os exames macroscópicos das amostras revelam que as camadas de pigmentos das pinturas rupestres possuem características distintas, tendo espessuras e concentrações distintas variáveis. Além disso, foi possível observar a presença de depósitos de alteração branco sobre pontos de pinturas rupestres, sendo provavelmente a fluorescência salina, e também a presença de manchas escuras. O espectro na figura 5 apresenta os resultados das análises elementares, empregando a espectrometria de fluorescência de raio-x portátil dos pigmentos e do paredão rochoso. As análises por fluorescência de raio-x portátil apresentam como elementos principais o silício, o fósforo, enxofre, cálcio e ferro, e em proporções menores o titânio, potássio e cloro. De modo geral, os pigmentos analisados são constituídos por minerais ricos em ferro, um elemento comum em pigmentos rupestres nas cores vermelhas, amarelas e em amostras argilosas como ocres. Os teores de ferro encontrados para os pigmentos variam. Quanto maior a tonalidade do pigmento vermelho, maior a quantidade do elemento ferro, uma vez que tal coloração dos pigmentos rupestres são geralmente associados ao óxido de ferro na forma de hematita. O elemento cálcio detectado nas pinturas rupestres pode ser derivado de depósitos salinos presentes nos pigmentos, como apontam os resultados obtidos por microscópio óptico. Em teores menores, o cloro, potássio e enxofre também são atribuídos a depósitos salinos, e o fósforo, detectado em todos os pigmentos, inclusive no suporte rochoso, é indicativo de matéria orgânica, podendo explicar a ocorrência de manchas escuras sobrepondo os pigmentos rupestres. Portanto, pode-se concluir que o uso da técnica analítica empregando a espectrometria de fluorescência de raio-x portátil mostrou ser um instrumento importante por seu caráter não destrutivo, multielementar, rapidez nas medidas e escolha precisa do ponto focal de análise, evitando as interpretações equivocadas. A análise da composição química elementar mostrou que os pigmentos rupestres foram preparados por minerais à base de ferro, mostrando ainda que essa variedade na tonalidade dos pigmentos está relacionada principalmente pelo teor de ferro. Por fim, os exames realizados permitiram avaliar as características morfológicas que a arte rupestre se encontra, concluindo que as pinturas foram produzidas com tintas no estado mais líquido que conseguiu aderir ao suporte rochoso. Além disso, foi possível observar que microscopicamente os pigmentos em um momento não muito distante serão prejudicados devido ao surgimento de depósitos salinos, o que necessitará de ações de conservação. Por fim, algumas das referências utilizadas.